Uma amiga inscrita no canal no YouTube, Maria Madalena de Paulo, me deu uma sugestão de vídeo. Cabo Elson, faz uma daquelas análises do que o senhor entende que poderá ser o desfecho final do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu já fiz vários vídeos nesse sentido, dando a interpretação do que eu acho, qual será o desfecho final do Alexandre de Moraes. Mas nada custa fazê-lo novamente. Bom, quem me acompanha nos canais já me viu fazer mais de uma vez análise sobre o possível e trágico desfecho final desse ministro que tem como prazer ver o outro sofrer. Tudo que está acontecendo eu já havia cantado lá atrás, não é surpresa para mim. Tudo já era previsto. A questão que está vindo em uma velocidade muito grande. Eu achei que demoraria um pouquinho mais. Olha, senhoras e senhores, a situação do ministro Alexandre de Moraes é muito, mas muito delicada. Hoje, o governo americano está travando 4 frentes de batalhas contra ele. E ele não tem para onde correr. Ele comprou uma briga que sabe que não vai ganhar, entrou num buraco que sabe que não vai sair. Todos esses arroubos autoritários que aconteceram, acontecem e ainda vai acontecer no Brasil, capitaneado por ele, hoje é de conhecimento do mundo, cara. É de conhecimento do mundo. Hoje nós estamos vendo no coração da América do Sul coisas que a gente não imaginava ver nesse terceiro milênio. O rasgar da Constituição, o desprezo pela democracia, o cuspir na cara da nação, o jogar de 4 no nosso ordenamento jurídico, tudo isso o ministro Alexandre de Moraes fez. Em uma atitude louca e insana. É aquilo que eu sempre falo, ele veio até um certo ponto se achando acima do bem, do mal e intocável. E ele fazia isso com toda a segurança. Segurança de quem tinha o apoio do governo americano, da administração Joe Biden. Só que o jogo mudou. Só que o jogo mudou por completo. Joe Biden apoiou Kamala Harris perdeu. Quem ganhou as eleições? Donald Trump. E isso, o sistema brasileiro, o sistema americano, o sistema mundial, os globalistas, jamais esperava que esse resultado fosse acontecer em desfavor da esquerda, em desfavor do sistema. É por isso que está todo mundo batendo cabeça e está vendo o seu fim se desenhar. Alexandre de Moraes, ele sabe que a situação dele é desesperadora, é delicada. Repito, que ele comprou uma briga que não vai ganhar e que entrou num buraco que não vai sair. Aí você pergunta, mas Cabo, por que ele não volta atrás nas decisões arbitrárias que ele tomou até agora? Não tem jeito. Não tem como voltar atrás. Não tem como parar. Ele tem que continuar. Ainda que todas essas aberrações lá na frente sejam anuladas. Ainda que os presos sejam anistiados. Ele tem que continuar. Voltar atrás ou parar é admitir culpas. E por essa razão ele tem a obrigação de seguir em frente até para tentar dar um verniz de legitimização, de legalidade ao seu comportamento, que todos sabemos que é nefasto, inclusive ele. E aí aquela pergunta, mas por que os demais ministros não se colocam em favor do Supremo Tribunal Federal, em favor da legalidade e contra Alexandre de Moraes, o devolvendo para a casinha? Senhoras e senhores, são 11 ministros.
todos eles mais sujo que pau de galinheiro. Ali cada um sabe dos pecados um do outro e fica ali se protegendo, mesmo a contragosto. Quando um grupo de ministros aparentemente defende Alexandre de Moraes, na verdade, meu irmão, eles não estão defendendo Alexandre de Moraes, eles estão se defendendo, porque o receio é que Alexandre de Moraes caia dilatando, caia atirando e tragam e levem eles juntos para o buraco. A situação no Supremo Tribunal Federal é desesperadora, é infernal. Não pense o senhor que os ministros estão bem, que estão tranquilos. Não, eles sabem que a situação fugiu do controle. Enquanto o governo americano, a administração Joe Biden, estava apadrinhando as ações aqui, enquanto que as ações nefastas aqui no Brasil estavam dentro da nossa fronteira, estava aquele verniz de anormalidade. Estava aquela sensação de situação sob controle. Só que escambou. Só que o mundo agora tem conhecimento. Essa coisa de que o ministro Luiz Fux uma vez falou, de que em relação aos demais ministros mexeu com todos, isso é balela. Essa coisa que dizem que um não pode largar a mão do outro, balela. Quando a giripoca piar e vai piar, vai vir rasgando para cima de não só Alexandre de Moraes, mas outros ministros também, vai ser um sapeca iaiá, vai ser cada um por si e Deus para todos. Eles vão largar a mão do outro. Desfecho de Moraes, no final, vai ter a cabeça entregue. Simples assim. O sistema vai entregar a cabeça dele, porque ele é caro, é inconsequente, tem traços de psicopatia, é irresponsável, é perigoso. O trabalho que era para ele fazer não era esse, ele acabou expondo e rachando a estrutura do sistema esse que hoje está ruindo graças ao Alexandre de Moraes. Vai ter a cabeça entregue. E isso vai acontecer quando? Quando as regras que o governo americano está adotando para penalizar tiranos ao redor do mundo atingindo os demais ministros com medo de serem atingidos também, vão tirar os seus corpinhos fora, os seus corpos fora, vão entregar a cabeça dele. Ali não existe amizade, ali não existe lealdade, ali existe cumplicidade por conveniência, rabo preso e está todo mundo sujo. Vai ser impeachment, vai sofrer agora? Não, não vai sofrer um processo de impeachment agora. Não, esquece. Impeachment agora não tem clima porque depende do Supremo, depende uma possível apreciação de um processo de impeachment, embora tenha razões de sobra, depende da decisão do presidente do Senado. E o presidente do Senado chama-se Davi Alcolumbre, que tem rabo preso com o Supremo, está com a família envolvida com o tráfico de drogas lá no estado dele, tem processo na mão de ministros, então aquilo ali, eles vão se protegendo. Um possível impeachment pode se dar na próxima legislatura que virá, iniciando em 2027, e isso se a direita fizer maioria no Senado, que hoje não tem. Hoje precisaria de 41 votos, 41 senadores, tem apenas 35 caminhando junto. Então, só na próxima legislatura. E, enquanto isso, daqui até lá, acredite, Alexandre de Moraes vai sangrar em praça pública. Talvez nem chegue a um processo de impeachment. Talvez ele caia pelo meio do caminho por outras razões. Olha só, essa lei que eles querem aplicar é uma lei federal americana, que está na iminência de ser pregada contra Alexandre de Moraes. Magnitsky, Lei Magnitsky, é uma lei federal que, ao ser aplicada,
quem for vítima dela tem a sua vida financeira arruinada. Tanto é que ela é chamada de pena de morte financeira. O camarada não consegue abrir uma conta, o camarada não consegue ter uma conta em banco, não consegue fazer aquisição de um cartão de crédito, não consegue, e se alguém da família, porventura, burlar a lei, tentar de alguma certa forma ajudá-lo, é penalizada também. Se algum banco ignorar essas regras, é penalizado pelo governo americano, e isso não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Haja vista que muitas bandeiras têm parceria com instituições financeiras americanas. Ou seja, essa medida não vai vir por agora, vai demorar um pouquinhozinho mais, mas virá. Vai ser a primeira grande paulada que ele vai tomar. A outra, sem poder mobilizar os recursos que ele adquiriu ao longo desses anos. Não vai poder transferir para a família, não vai poder movimentar. Sem contar que existe outra medida que, no caso aí, é ele não poder mais botar os pés nos Estados Unidos, não poder viajar para os Estados Unidos. E essa lei não é só Estados Unidos, são outros países do mundo, podendo ser 180 países ao redor do mundo que ele não vai poder pisar. Sem contar que hoje ele é réu em 2 processos, de rei virou réu, em 2 processos nos Estados Unidos, cada um apresentado pela plataforma Rambo e a plataforma X. A situação dele é delicada. Ele precisa ir nos Estados Unidos para se defender. Ele precisa se defender. Não pode mandar um representante. Aí você fala, mas ele não está preocupado. Tá. Tanto é que ele está preocupado que já constituiu um corpo de advogados para defendê-lo nos Estados Unidos. E esse corpo de advogados é de uma forma equivocada e lesiva à pátria, porque eles estão pegando a defesa da Advocacia Geral da União para defendê-lo. Se ele não tivesse preocupado, ele deixaria para lá. Não contrataria advogado. E se ele não for, é julgado a revelia. Então, esse camarada, ele já sabe que está acabado. Uma vez ele tomando um pontapé, tendo a sua cabeça entregue pelo sistema e indo até preso, tá? Ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Como todo tirano, ele vai entrar em processo de extrema loucura. E ele pode fazer coisas absurdas, inclusive contra a própria vida dele. Os crimes que ele cometeu são absurdos, senhoras e senhores. São absurdos. Às vezes a população não para, nem à direita e nem à esquerda. Não para ver a gravidade da coisa. Olha a situação em que ele se meteu ao aplicar uma prisão injustificável para o ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins. Olha a situação do Clezão, que foi preso sem nenhuma razão que justificasse, com comorbidade. A sua defesa, através dos médicos, pediu a soltura para que ele pudesse se tratar em casa devido à gravidade da doença. O próprio Ministério Público Federal recomendou ao ministro Alexandre de Moraes, por mais de 2 dúzias de vezes, que soltasse o Clezão para se tratar em casa. Por picardia, por maldade, o Alexandre de Moraes não liberou, não acatou o que aconteceu com o Clezão, aquilo que todo mundo temia e que todo mundo sabe. Perdeu a vida no cárcere, na condição de preso, sob a custódia do Estado. Por que não dizer que ele não sofreu um processo de tortura? Olha essa situação da Débora dos Santos, que acabou pichando uma estátua com batom labial, 17 anos de cadeia, cara. Então esse cara não tem escapatória, não. Não tem escapatória, não. Aliás, me mostra qual é o tirano ao longo da história que teve vida longa e final feliz. Raro, raro. Que morreu de velho, até onde eu sei, foi Idi Amin Dada e o
Fidel Castro. No mais, meu amigo, todos pagaram um alto preço. Adolfo, mas a sua noiva Eva Braun teve que tirar a própria vida em 1945, quando aquele conflito do segundo conflito mundial. Isso na Alemanha, na Itália, Benito Mussolini e a tua esposa foram crivados, alvejados, pendurados de cabeça para baixo, sem vida, em praça pública. Da mesma forma, em 1994, aconteceu com Nicolau Ceausescu, na Romênia. Ele e a esposa foram fuzilados e pendurados de cabeça para baixo em praça pública. Quem não lembra o desfecho final de Saddam Hussein no Iraque? O desfecho final do Muammar Gaddafi na Líbia? A questão é que os tiranos chegam a um tal ponto que não tem como voltar atrás. Eles têm que seguir até chegar ao desfecho, até acabar com a sua sanha tirânica. E com Alexandre de Moraes não vai ser diferente. Até acredito e arriscaria dizer, ele vai, quando a casa dele cair, e vai cair, não vai demorar muito, quando ele tiver impeachmentado, ou até mesmo preso, por crime contra a humanidade, ele vai se arrepender de ter nascido. Mas aí é tarde. Moral da história, desfecho final, vai virar mistura de nada com coisa nenhuma. Está com os dias contados. Ninguém o suporta mais. Ninguém o suporta mais. Pode ter certeza. Se alguém sai em defesa dele, como saiu o governo, via Itamaraty brigando com o governo americano, é sob pressão. Se ele pousou naquela fotografia ao lado do Barroso e do emissário da OEA, o Pedro Vaca, quando esse esteve aqui no Brasil, é sobre pressão. Ele está desesperado e sabe que a sua casa caiu e caiu feio. E que caia, porque todo castigo para tirano é pouco.